Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da nossa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. Nesse mês de agosto, o nosso tema central é o Livro dos Médiuns, Repositório de Bênçãos. Nos dias de sexta-feira, nós trazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje, quem trará o estudo para nós é o nosso companheiro, também trabalhador da casa, Breno Fialho. Breno falará para nós sobre o capítulo 13, no seu item 12, intitulado Sede Bons e Caridosos. Antes de passarmos a palavra para o Breno, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. A leitura de hoje está no livro Seara dos Médiuns, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, em sua lição 51, que se intitula Bons Espíritos. E ele nos diz: quando em dificuldade, assinalas contente a mão que te oferta auxílio espontâneo. Se sofres, adquire ânimo novo perante alguém que te reanima. Doente, sabes ser reconhecido a quem te socorre. Em erro, apresenta-te renovado diante daquele que te apoia o reajuste sem recorrer à condenação. Solitário, encontras a presença do amor no companheiro que te dirige a boa palavra. Sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade, e que, em muitas circunstâncias, pareces abraçar a ingratidão e a agressividade. Não obstante o propósito de honrar a justiça e, por esse motivo, dignificas todos aqueles que te estendam bondade e compreensão. Pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Identificarás, assim, facilmente, a condição do amigo desencarnado. Se ele deseja comunicar-te o bem a que aspira em favor de si mesmo, não permitirá que faças ao próximo aquilo que não queres que te seja feito. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros para que sejas igualmente um espírito bom. Vamos orar, meus irmãos. Nesse momento, pedimos a intercessão dos nossos queridos amigos, trabalhadores incansáveis dessa casa querida da nossa irmã Rosa. A destra protetora do nosso amigo e mestre Jesus e o olhar do nosso Pai Maior, que recaiam sobre cada lar que neste momento conosco se congrega em ideias, em pensamentos, em ações, e que possamos receber a tranquilidade e a serenidade necessária para que as palavras trazidas pelo nosso amigo Breno possam adentrar o nosso coração, a nossa mente, o nosso lar, e ali fazer morada, derramando bênçãos de consolo e de esperança. Por isso pedimos, querido amigo, Mestre Maior, que fique conosco neste momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra para o nosso amigo e companheiro Breno Fialho. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma oportunidade de abordarmos um tema cristão à luz da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe e que a luz do Mestre Jesus
esteja entre nós, em nossos lares, nos fortalecendo, guiando o nosso caminho. Dando continuidade ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, estamos atravessando o capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, que nos fala essencialmente da caridade. Nosso item de hoje é o item 12. Os itens anteriores ao de hoje já foram exibidos em semanas anteriores a esta, e os que vêm depois vão sendo exibidos nas próximas semanas. A caridade não é uma exclusividade deste capítulo. Está presente em todo o cristianismo e em toda a doutrina espírita. Por que essa chamada? Porque pode acontecer, já que cada item está sendo explorado individualmente, pode acontecer uma superposição de abordagem, com uma pequena repetição, mas são apresentadas por pessoas diferentes, com ênfases distintas, o que por si só já enriquece os estudos apresentados. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Podemos ver o tema caridade com diversos apresentadores, organizadores de estudos diferentes. Isso é bom. Normalmente achamos muito bonitas as mensagens e até mesmo a vida de dificuldades dos grandes vultos do cristianismo. Admiramos, lemos muitas vezes biografias, nos sensibilizamos com a dedicação ao próximo, mas em termos práticos, como podemos aproveitar esses exemplos em benefício de nosso crescimento espiritual, moral, de melhorar nossa vida relacional e de nos sentirmos melhores? Como podemos, então, a partir dos bons exemplos, dos ensinamentos, tirar proveito para nós? E para tentar nos ajudar a tirar esse proveito, antes de passarmos especificamente ao item 12, eu trago uma mensagem que gosto muito do instrutor espiritual Emmanuel. No livro Fonte Viva, é a primeira mensagem pelo médium, primeira mensagem do livro, e o médium é o Francisco Cândido Xavier. Vamos destacar algumas frases porque tem muito a ver com essa abordagem do tema caridade tão presente no nosso canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Então a primeira frase do Emmanuel diz o seguinte: ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Ou seja, se eu estou recebendo esclarecimento, ensinamento, eu devo pensar sobre o que está sendo me passado, o que nós estamos lendo, ou o que alguém está nos apresentando. Porque ele vai falar na frase seguinte: inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos, ou seja, sem aptidão, à frente das novas revelações. E isso é fato, a gente vê isso a todo momento e às vezes até conosco mesmo. Muitos, em diversos momentos, se queixam da incapacidade de reter os ensinamentos e de viver, ou pelo menos de ter como base esses ensinamentos. E aí o Emmanuel vai fazer a explicação e nos dá o primeiro puxãozinho de orelha. Isso é muito bom, quando um espírito mais esclarecido do que nós nos passa uma mensagem, está ali no livro para a gente ler. E ele explica então por que muitos de nós, em vários momentos, nos dizemos que não estamos prontos diante dessas mensagens. Ele vai dizer porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Ainda mais no mundo como hoje, de tanto agito, de tanta oportunidade, de tanta distração. Então ele diz que nós não damos o trato à lição ouvida e nos distraímos no caminho. E como exemplo de ação, ele vai dizer: quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desatamos o ferrolho à janela para que o sol entre. Então, diante de um quarto todo fechadinho, vamos pensar assim: vamos dormir, então fecha a janela, encosta a porta, fecha uma cortina se tiver também. E quando o sol amanhece, a gente está ali no escurinho. Então, quando a gente quer que essa luz entre, nós nos movimentamos, nós fazemos ações para que a luz entre. Então, abrimos a cortina, abrimos a janela, abrimos a porta e aí a ventilação, aquela luz do sol entra. E ele pede, então, dediquemos algum esforço à graça da lição. E a lição nos responderá com as suas graças. Até um bom jogo de palavras, Dediquemos algum esforço à graça da lição
e a lição nos responderá com as suas graças. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Ou seja, de acordo com o esforço, de acordo com o que a gente busca, a gente deve encontrar. Por isso que a gente fala tantas vezes, o tempo todo, que é tão importante, tão interessante estudar, repetir, ouvir o mesmo assunto por pessoas diferentes. Assim ampliamos nossas fontes, diversidades de análise, introjetamos, colocamos para dentro de nós valores morais elevados. Então, da mesma forma que existem muitas oportunidades de distrações, também existem diversos, hoje já existiam, mas agora muito mais, as casas espíritas se colocaram como divulgadoras dos vídeos, montaram canais, aquelas que não tinham na internet, fora os grandes palestrantes já tem os assuntos se repetem. É interessante a gente ouvir novamente, porque às vezes na primeira vez a gente não percebe que aquilo cai bem pra gente, que nos é um chamamento de atenção, e depois às vezes da segunda ou terceira leitura ou audição, a gente acaba vendo, rapaz, isso serve para mim, eu posso me vigiar nesse ponto. Bom, no nosso item 12 especificamente é uma mensagem de São Vicente de Paulo, religioso francês, nascido nos fins do século XVI. Teve uma vida de muitas dificuldades, mas sempre dedicado aos pobres e ao amor a Deus. Destacam-se nesse irmão duas grandes virtudes: a caridade e a humildade. Os biógrafos chamam a atenção. São Vicente de Paulo era muito caridoso e muito humilde. E aí já chama atenção direto para nós espíritas. Caridade e humildade é o que devemos buscar sempre. O nosso Evangelho fala disso o tempo todo. A caridade em oposição ao egoísmo, que ainda carregamos, e a humildade em oposição ao orgulho da mesma forma. Ele começa a mensagem com uma frase de grande beleza: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Metaforicamente, podemos realmente entender o céu como aquele lugar melhor, de mais satisfação, de mais felicidade, das bem-aventuranças. E todos nós queremos, ao deixar o corpo material, com a morte do corpo, mas seguindo a vida espiritual, ir para um local melhor. E ele fala então que essa chave dos céus está em nossas mãos, e é ser bom e caridoso. Quem já viu o chaveiro fazer a chave é um bloquinho reto, não tem nenhum dentinho, o modelinho, né, que serve para fazer as chaves. Então, a partir que ele vai passando no esmeril, vai fazendo os dentinhos na chave. Então, da mesma forma, à medida que nós vamos nos tornando bons e caridosos, nós vamos formando o dentinho das chaves para a gente abrir uma porta de um lugar melhor para nós. Então, bondade e caridade denotam ações do ser humano virtuoso, como descrito no Homem de Bem do nosso capítulo 17. É bom e é caridoso. Bondade e caridade, então, são qualidades do ser humano de bem. E ele, com essas, nós, à medida que avancemos na bondade e na caridade, vamos formando a nossa chavinha para o céu, para um lugar melhor do que este que nós estamos quando sairmos daqui. Então ele segue na mensagem que toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. E chamamos a atenção aqui que ele não está contando nenhuma novidade. Tudo isso já existe há 2000 anos, há pouco mais de 2000 anos, na mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros. Mas é interessante a repetição, o esclarecimento que o nosso Evangelho faz, mas novidade não tem, já está aí há muito tempo. É um resumo do maior mandamento apresentado por Jesus quando ele foi perguntado: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E agora a genialidade: eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Ora, só consigo amar a Deus amando aquele que é meu próximo. Porque não vemos Deus, podemos senti-lo em suas obras, as vibrações de amor dos seus emissários, mas como amar a Deus, que está longe, se eu não consigo amar o próximo que está aqui ao meu lado? Então é amando o próximo que eu amo a Deus. É uma oportunidade que o Criador nos dá
de agirmos em benefício de toda a criação. Não há sempre evolução, então à medida que nós evoluímos, nós vamos agir de melhor forma, vamos desenvolver em nós bondade e caridade. E assim a própria criação evolui pela evolução das criaturas. E a terceira frase da mensagem enfatiza essa mesma ideia e estende um pouco mais. Veja bem, a alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. De novo, então, a alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Ou seja, aqui ele já troca o céu por falar das regiões espirituais, só vamos alcançar as regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E já encontramos felicidade e consolo na prática da caridade. Ele vai nos explicar que é vencendo o egoísmo que conseguimos amparar o próximo, nos dedicarmos ao outro. Ou seja, tem que deixar de ser um pouquinho só meu, eu em primeiro lugar, para pensar um pouquinho no outro. E assim a gente desenvolve a caridade, tantos outros bons sentimentos, do qual a caridade é a expressão. E as ações caridosas, os seus efeitos mexem muito conosco. Quando presenciamos ou mesmo assistimos pela TV o relato de uma boa ação, onde o desabrochar de um sorriso que surge no local ou em quem antes só havia tristeza, as necessidades, solidão, os vazios, depois de uma boa ação, de um amparo, de uma ajuda, torna a pessoa mais forte, se sente bem tratada. Então isso faz desabrochar o sorriso, a satisfação, e isso já é a maior satisfação que quem faz a boa ação pode dar. Então, quando nós criamos uma situação positiva para alguém ou colaboramos para que essas ações ocorram, para que o outro fique melhor, para que o outro fique mais feliz, para que o outro fique mais saudável, para que o outro fique mais esperançoso, porque muitos companheiros nossos têm medo, têm saúde vacilante, não se sentem tão bem. E também podemos ter ações para deixar o outro menos sofrido, menos triste, menos revoltado depois de algo que a gente faça. Então, se nós fazemos alguma ação, ou até mesmo silêncio, porque diante de alguma confusão, de uma provocação, se nós conseguimos ficar em silêncio, a gente evita uma confusão, a gente evita o nascimento de uma inimizade, que às vezes, normalmente, até nosso Evangelho fala, começa por pequeninas coisas e às vezes ganham força e carregam por muito tempo. Então, o São Vicente de Paulo nos assinala que temos muitos exemplos de homens de bem que passaram pela história e hoje são admirados por nós. O que falta para nós é a vontade, que é rara. Olha o que ele falou para a gente. Quando a gente admira os bons exemplos, ele fala: o que falta para nós é a vontade, que é rara. O que lembra isso, a vontade que é rara? Lembra logo a questão 909 de O Livro dos Espíritos. Será que foi ele que respondeu essa questão sobre vencer nossas más inclinações? E o que nos falta é vontade, muito semelhante. Bom, não sabemos, os espíritos mais elevados compartilham conhecimentos que nos são ainda desconhecidos. Então, Vicente de Paulo, outro instrutor espiritual, pode sozinho ou em conjunto ter respondido àquela questão. Mas é interessante que, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, tem essa puxadinha de orelha que é saudável, mexendo conosco e dizendo: olha, está faltando aí a vontade. Semelhante ao que o Emmanuel nos fala, de quando o quarto está escuro, nós devemos nos movimentar para abrir a cortina, abrir a janela, para que o sol entre. Então, como buscar esse sol que nos ilumina, nos fortalece, nos desperta esses sentimentos, né? Continua Vicente de Paulo. Não vos ensinou Cristo tudo que diz respeito a essas virtudes de caridade e amor? E aí vamos lá de novo em Emmanuel, que nós falamos. Nós já acabamos não dispensando o maior trato à lição ouvida e acabamos demorando longo tempo na província da distração e da leviandade. Mas vem outro alerta. O Cristo já não falou tudo
a respeito das virtudes de caridade e amor, não vivenciou, não exemplificou. E agora vamos então novamente buscar uma inspiração em Emmanuel, desta vez no livro Caminho, Verdade e Vida. Seria a apresentação do livro, que é uma mensagem do Emmanuel, mas não tem numeração, é a apresentação do livro. Ele vai falar o seguinte: lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades não modificaram um tio das lições de Jesus, que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Ou seja, tudo isso aconteceu, calamidades sociais, guerras de extermínio, lutas sanguinárias, pela falta de tolerância, da paciência, da fraternidade. Tudo isso gerou disputa. E essa evolução multiforme da Terra, hoje então nem se fala quantas opções, quantas diversidades, quantos gritos por tolerância, embora cada vez isso seja algo que deva tocar em nós estamos acompanhando momentaneamente muito exemplo de intolerância. Não vamos esquecer que este livro, Caminho, Verdade e Vida, ele é do meio do século XX, é de 1948. Então fala da necessidade do Evangelho de Jesus para a evolução multiforme que a Terra se apresenta. E agora, mais do que nunca, e cada vez será mais. Quanto mais conhecermos o Evangelho, mais necessário ele se torna, mais ele será a base da nossa caminhada. Mas nesse Caminho, Verdade e Vida, nessa introdução, o Emmanuel também pondera que nós, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então desprezamos o caminho que é o Evangelho de Jesus, suas lições. Ou seja, elas são lindas, nos emocionamos, mas desde o início a gente está tentando hoje na conversa como podemos aproveitar estes ensinamentos para ser base, para nos ajudar a caminhar de melhor forma. E mais um trecho então dessa mensagem do Emmanuel com relação a Evangelho. Diz ele o seguinte: é o roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Olha lá, é roteiro imprescindível para a legislação, ou seja, para formar a regra da sociedade, e administração, ou seja, para colocar em prática o que se precisa fazer para a sociedade funcionar, para o serviço e para a obediência. Segue ele: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina, entendendo aqui como templo o local de oração e religiosidade e a oficina fora do templo, é o local de trabalho, é o dia a dia. Então diz o Emmanuel de forma muito, muito clara: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, em todo momento, a todo instante, nós temos oportunidade de dedicar a Deus e de trabalhar. Então, eu estou indo e vindo pela rua, eu posso fazer minha oração. Uma pessoa que eu nem conheço passou por mim, eu posso desejar o bem, eu posso vibrar saúde, paciência, amparo diante, às vezes, uma confusão na rua, um monte de gente vai ali ver, e às vezes ficam até torcendo para alguma coisa sair errado. A gente chega ali perto, até afastado, ora, pedindo paz, pedindo a intercessão dos bons irmãos, porque às vezes um aqui está orando, o outro ali está orando, e fazem esse campo de vibração de paz. Então, tanto o altar, ou seja, tanto o templo, quanto fora do templo, é local de oração e de trabalho. É o tempo todo, nós somos criaturas de Deus, e o tempo todo nós nos relacionamos com os outros. E aí ele encaminha finalizando aí o trecho que nós trazemos dessa introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, quer dizer, depreciar nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, a gente vê muito isso. Estamos dentro de uma igreja, dentro do templo, dentro do centro espírita. Tudo são sorrisos, realmente ali a atmosfera é de paz, são leituras evangélicas, mas saímos à rua e esquecemos. E aí é por nossa própria culpa, nossa não vigilância, que separamos o nosso comportamento dentro do templo e fora do templo. E voltando a São Vicente de Paulo, ele nos pergunta: por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas,
Ou seja, não é só o momento de estudo, não é só o momento, no nosso caso espírita, do culto do Evangelho do Lar. Então, um livrinho de mensagens, não só para o momento em que a gente está fragilizado, mas abriu ali, é igual escovar dente, tomar banho, a profilaxia do espírito, é o contato constante com uma leitura evangélica do Evangelho, dos livros de mensagem edificantes, e marcando ali quem quiser marcar texto, sublinha ou destaca uma passagem que é bacana de trazer. Essas que eu estou trazendo de Emmanuel estão no meu livrinho marcado de amarelo. Então, quando eu vi a mensagem de Francisco de Assis, eu lembrei, opa, tem uma mensagem em algum lugar que conversa com essa falei Francisco de Assis, com essa de Vicente de Paulo. Então a gente traz e recheia e elas se entrelaçam, uma enriquece a outra. Agora uma bastante forte ainda de Vicente de Paulo. Vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Porque logo acima ele falou que gostaria que se desse mais atenção às leituras evangélicas. E aí a frase seguinte tem a palavra, né, o advérbio apenas, ele é muito forte. Ó, vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Então a gente acaba que, se a gente abandona, a fé, a compreensão, a resignação ficam abalados, o entendimento das situações da vida, a força que nós precisamos. Se nós abandonamos os ensinamentos, a gente abala todo o alicerce nosso de força. E aqui, como ele falou dos males que nós enfrentamos pelo abandono das leis divinas, vamos então rapidamente passar no capítulo 5 do Evangelho das causas atuais das aflições, em que Kardec afirma que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Afirma Kardec, os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Então está em total harmonia com a fala de Vicente de Paulo, que diz: vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Ele afirma que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Ou seja, se as virtudes pudessem ser empilhadas, formariam um edifício, e a base, a principal dessas todas, seria a caridade. Sem ela, afirma ele, as outras não existem. Sem a caridade não existe esperança num futuro melhor. Não existe interesse moral que nos guie, porque sempre haverá nesse nosso mundo um irmão ao nosso lado precisando do amparo, enfrentando provas delicadas e que estarão passando ou junto de nós para desenvolver em nós a oportunidade de praticarmos a caridade. E a caridade está presente em diversos vídeos apresentados do Centro Espírita Irmã Rosa, no canal do YouTube, não só do capítulo 13, mas outros especificamente ótimos também, por companheiros nossos falando de caridade. E não é para menos, porque é importantíssimo dentro do Espiritismo, pois temos o lema fora da caridade não há salvação. Então, como disse no início, pode acontecer alguma repetição com outras falas, mas queremos destacar aqui rapidamente. De caridade material, temos o alimento para quem tem fome, o agasalho para quem tem frio, o banho e a higiene para a manutenção da saúde e do bem-estar, a mão que estende ajuda na caminhada ou ajuda a levantar, a ajuda financeira para pagamento de um curso, de uma escola ou de uma necessidade, e tantas outras coisas mais. Vamos encontrando a oportunidade da caridade material. Na caridade moral, vale destacar a relacional, aquela que aparece no contato com o outro. E aí também muito conhecido de todos nós, a paciência para com o outro, o saber ouvir quem quer falar, falar sem querer impor as nossas próprias ideias, o sorriso de simpatia, relevar as ofensas recebidas, não responder às alfinetadas que possam nos ser endereçadas, procurar fazer mais e melhor do que é bom para o próximo. Se a gente percebe que faz bem a alguém uma ação nossa, podemos tentar fazer mais vezes,
caprichar, e assim estaremos sendo caridosos. E outra caridade muito importante é a caridade consigo mesmo. Procurar fazer as nossas ações sempre com zelo e capricho. Então, quando temos oportunidade do trabalho, seja do trabalho formal, pelo que somos remunerados, ou trabalho dentro de casa, ou trabalho na casa de caridade, ou trabalho assistencial, procurar fazer com zelo e capricho, mas com um certo cuidado, com a autocobrança exagerada, que é um pouco complexo, temos aí traumas, o receio também do julgamento dos outros, e isso é a medida de cada um, porque muitas pessoas têm uma autocobrança muito forte, e a medida aqui é individual, não temos a fórmula, não temos resposta para ninguém, cada um tem que achar o seu equilíbrio entre o capricho no que faz e a obsessão da perfeição para quem tem essa busca muito firme da perfeição. E até por conta disso, o auto-perdão diante dos erros, evitando a valorização da culpa, mas tendo a vigilância para fazer melhor e acertar na oportunidade seguinte, saber pedir desculpas quando a gente falha, porque o cristianismo mesmo fala o tempo todo, precisamos de perdão, de desculpa o tempo todo, porque a gente bobeia, a gente erra, por ação ou por omissão nossa. Se prestarmos atenção, essas características todas das caridades, material, moral, a autocaridade, são típicas dos bons espíritos, dos seres de bem. Então, podemos concluir que aqui nós estamos diante de uma diretriz. Então, assim sendo, se nós conseguirmos, na nossa família e mais alguém, ter um comportamento dessa forma, a nossa família se torna mais agradável de viver, de convivência. Também na vizinhança, se eu e mais alguns vizinhos formos pessoas caridosas, o prédio, o condomínio, a rua passará a ser um lugar melhor para viver também. No ambiente de trabalho ocorre o mesmo, e assim por diante. Na casa religiosa que frequentamos, no quarteirão em que vivemos, na cidade, no país, no mundo, como uma fórmula ideal, né? Mas é umzinho aqui, outrozinho ali, e vamos tentando ser melhores. Começamos na nossa sociedade mais apertadinha, que é a nossa família, e vamos ampliando. E aí percebemos que temos capacidade de interferir no nosso mundinho, talvez no nosso entorno, com as pessoas de nossa convivência, tornando o ambiente, a convivência, prazerosa, saber que nunca estamos sozinhos, que tem alguém que nos ouve, que tem alguém que nos ajuda. Isso é muito bom, e nós também prestando isso, não é só vem a mim, mas eu também ofereço ajuda, eu também me disponho a fazer algo pelo outro, com ações caridosas, fraternas. O roteiro já é conhecido, se chama Jesus. Mas podemos ter a certeza que sempre alguém nos observa. Sempre há uma testemunha. Não falo aqui dos desencarnados, não. Existem muitos encarnados que nos observam, prestam atenção na nossa conduta e às vezes sequer nos conhecem. Os exemplos, em geral, nem sempre são bons, que vemos na mídia, nas redes sociais, podem ser questionados sobre alguns aspectos, mas não estamos em um mundo de provas e expiações ainda, então é natural que haja muita vivência, muito exemplo a ser reparado ainda. Para quem não sabe, para quem sabe, o nosso mundo de provas e expiações prevalece o mal sobre o bem. Então, cada vez mais é importante o cuidado em selecionar o que fazer, o que ver. Agora, com rede social, o que seguir, as companhias. A nossa responsabilidade aumenta muito. Não dá para ficar apenas reclamando e criticando. Mais importante é fazer a nossa parte, inicialmente de nossa própria melhoria. Mas cuidado com companhias, com o que vemos, com o que lemos, com o que seguimos. A nossa responsabilidade parece aumentar à medida que as escolhas se ampliam. Cada vez mais existe mais escolha para tudo. Mas também temos mais conhecimento. O conhecimento se torna popular. O Espiritismo está aí entre nós, simpatizantes, seguidores do Espiritismo, temos muito conhecimento importante e útil para nós. E nesse tema de caridade observamos que melhoramos à medida que fazemos bem ao próximo, que amamos a Deus fazendo ao outro que gostaríamos que nos fosse feito. É a base. Seríamos instrumentos de Deus, então, no aperfeiçoamento da criação, que está em constante evolução. A criação evolui à medida que nós evoluímos e ajudamos a criação a se evoluir.
Não é a maneira interessante, muito inteligente de progredir? Melhorar ajudando os outros. Eu combato o meu egoísmo, pois tenho que dispor do meu tempo, do que era meu tempo, para o outro. Então agora o tempo não é só mais meu, é também do outro. Combato também meu orgulho, pois quando sirvo o outro com sinceridade, eu me igualo a ele, trato como irmão. Então meu orgulho já baixou, eu estou olhando com fraternidade. E como eu destaquei no início, caridade está em todo o nosso evangelho. E no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, tem uma mensagem de um espírito protetor que uma frase diz o seguinte: a caridade verdadeira, que se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. E para nós espíritas, a fé é raciocinada. Ela tem como base o conhecimento. E o que faz a nossa fé ser firme, forte, e a caridade, então, uma sustenta a outra? Caridade e fé. É a continuidade da vida, é a reencarnação, é a nossa essência que é espiritual, e saber que toda ação nossa trará consequências em função do que foi bem feito ou do que é bom e do que é mal. São Vicente de Paulo, pela vida que levou, já veio com esse compromisso e já tinha progredido suficientemente para isso. Teve uma vida dedicada à caridade. Ele diz na mensagem que muitos espíritos pedem para prosseguir as obras de caridade, visto que a caridade proporciona alegria mesmo em meio à existência de devotamento e sacrifícios que foi a dele. Ele se sacrificou e se devotou o tempo todo. A recompensa dessa virtude é encontrada em seu próprio exercício. Se você é bom para alguém, quando você chega, encontra um sorriso. Se você leva uma criança para passear, ela recebe você com alegria. Se você visita um idoso, ele fica feliz com sua chegada. Se você faz um trabalho social em um hospital, por exemplo, talvez receba mais afeto do que dê. E na leitura complementar das obras básicas, assim chamamos os livros de autoria do espírito André Luiz, Emmanuel, entre outros, os espíritos bons têm uma serenidade e felicidade mais plenas e sublimes. Como ensina a doutrina espírita, sentem o bem e a felicidade com mais intensidade, como se fosse por todos os poros, especificamente por todo o perispírito. O desenvolvimento dessa virtude, como todas as outras, nós firmamos pelo exercício e repetição. Então, tentar, fazer, repetir, melhorar o que foi feito. E pela aproximação junto a quem já faz, pode nos levar junto. Pode ser uma boa companhia, um bom exemplo, estar junto de quem já faz o que a gente admira e gostaria de tentar fazer. E com conhecimento e prática, seguiremos dando um passo a mais na direção do bem. Pelo exercício da caridade, pela tentativa, seguindo, nos aproximando dos bons. Este é o capítulo 13, né, o item 12 do capítulo 13, que é muito bonito de ser lido, relido, estudado. E como todo o capítulo 13 do nosso Evangelho está sendo trabalhado, eu tentei ficar restrito a esse item 12, vontade de expandir para os outros foi enorme, para os outros itens, mas já foram trabalhados e serão publicados nas próximas semanas os próximos itens. Então eu trouxe um pouco de mensagens de Emmanuel que se entrelaçam com essa, para vermos como está tudo aí. Se entrelaçam essas mensagens de amor, de bondade e caridade, para a gente tentar encontrar na doutrina espírita, nos ensinamentos do Cristo, o material para ser a nossa base da própria melhoria. Mais uma vez, muito obrigado. Rogo a Deus muita luz para todos, muita saúde, a vibração da luz do Mestre Jesus em todos os lares, em torno de todos nós, a cada momento, a cada instante. E agora vamos fazer a nossa prece de agradecimento, rogando a fluidificação da nossa água, para que essa água também guarde os benefícios e se torne um lenitivo e um fortificante para todos nós. Vamos orar. Bondoso Pai, Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade do estudo, de podermos pensar em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus para ecoar na nossa própria melhoria. E assim rogamos muita luz aos hospitais, aos irmãos que estão doentes, aqueles que estão aflitos, amedrontados, possam encontrar esperança, possam encontrar no próximo um amparo e à medida que melhorem,
também fazer a caridade, fazer ao outro o bem que receberam. Rogamos também a fluidificação de nossa água, para que ela contenha as vibrações salutares e que possam nos beneficiar à medida que dela fizermos uso. Assim agradecemos, rogamos muita luz ao Centro Espírita Irmã Rosa, muita luz ao movimento cristão, muita fraternidade e que todos nós, neste mundo, neste nosso planeta Terra, possamos sentir as vibrações de amor de tantas preces que a todo instante são levantadas ao alto em benefício de toda a humanidade. Muita luz, muita paz, muita saúde. Assim seja, graças a Deus.